Tem um tipo de silêncio que dói mais do que grito. Não é o silêncio da madrugada, quando tudo dorme e o mundo parece quieto. Não é o silêncio de uma igreja, daquele que pesa nos ombros como algo sagrado. É outro silêncio. O silêncio de uma pessoa que decidiu que você não existe mais e nem se deu ao trabalho de elevar a voz para te dizer isso. Foi esse silêncio que minha sogra usou para me expulsar de casa. Meu nome é Maria. E naquela manhã eu tinha 23 anos, um bebê de 4 meses nos braços e exatamente 3 dias de viuvez nas costas. 3 dias desde que enterrei o homem que eu amava. 3 dias desde que o chão sumiu debaixo dos meus pés pela primeira vez. Eu ainda não sabia que ia sumir mais vezes. Dona Conceição entrou no quarto. O quarto que um dia foi meu, que tinha o cheiro do meu marido ainda no travesseiro, que ainda tinha a mala dele no canto, sem que ninguém tivesse coragem de abrir. E ficou parada na soleira da porta. Não entrou. Como se cruzar aquela linha fosse sujar os sapatos dela. Ela olhou para mim, olhou para o bebê e falou: "Você precisa ir embora, Maria." Só isso, sem explicação, sem desculpa, sem ao menos o fingimento de uma razão. Eu olhei para ela durante um tempo longo. Meu filho dormia no meu colo, a barriga subindo e descendo num ritmo que era a única coisa bonita que eu conhecia naquele momento. Eu tentei entender se tinha ouvido errado, se era o cansaço, se era o luto me pregando uma peça. Mas não era. "E o menino?" eu perguntei. Minha voz saiu mais fina do que eu queria, mais fraca. Ela não vacilou. "O menino pode ficar. Ele é sangue do meu filho. Você nunca foi nada aqui. Você nunca foi nada aqui." Eu repito isso às vezes, quando estou sozinha e o silêncio da noite me visita. Não porque ainda doa da mesma forma. Dói diferente agora, como uma cicatriz velha que muda com o frio. Mas porque preciso lembrar de onde eu vim para entender onde eu cheguei. Naquele dia eu não chorei, não gritei, não supliquei. Aprendi cedo que engolir o choro é uma habilidade, assim como aprender a andar ou a cozinhar feijão. Minha mãe me ensinou isso sem querer. Toda vez que eu a via apertar os olhos e respirar fundo antes de responder alguém que tinha sido cruel com ela. "Engole, Maria. Engole e continua. O choro você libera sozinha, longe de quem quer te ver dobrar." Então eu me levantei, peguei meu filho, meu Joaquim, meu pedaço de terra firme num mar que virava tempestade, e o apertei contra o peito com os 2 braços, como se alguém fosse tentar arrancá-lo de mim. E talvez fosse mesmo. "Sem mim", eu disse, e minha voz dessa vez foi firme, de um jeito que até me surpreendeu. "Ele não fica." Ela não respondeu, só se afastou da soleira. Me deu passagem. E foi assim que eu saí. Sem mala, não tive tempo de fazer. Sem dinheiro, nunca foi meu. Sempre foi da família dele. Sem destino. Não tinha parente que me esperasse. Não tinha amiga com quarto sobrando. Não tinha endereço para escrever num papel e dizer: "É aqui que eu vou." Só eu. Só Joaquim. E a estrada de terra batida que começava ali na frente e ia sumir no horizonte como se estivesse me chamando. Ou me engolindo. Eu ainda não sabia qual dos dois. Meu marido se chamava Pedro. Acho que preciso falar dele antes de continuar, porque ele não é um detalhe da história. Ele é a razão pela qual eu ainda estava em pé naquele momento. Não porque ele tivesse me dado força com palavras bonitas, mas porque a dor de perdê-lo era tão grande que eu não conseguia parar de andar. Parar de andar era ficar com ela. E ficar com ela inteira naquele momento eu não ia aguentar. Pedro morreu de repente. Esse é o tipo de morte que não ensaia, que não avisa, que não te deixa preparar um discurso de despedida ou dizer as coisas que ficaram para dizer. O coração dele parou num dia comum de setembro, enquanto ele trabalhava na roça do próprio pai. Um dia que não tinha nada de especial, céu aberto, sol de meio-dia, passarinho cantando no pé de angico, e de repente ele simplesmente não estava mais. Eu estava em casa quando o cunhado veio me avisar. Estava amamentando Joaquim.
Olhei para o meu filho mamando no meu peito, aquele calor dele, aquela paz que só existe naquele momento, e quando eu levantei os olhos para o rosto do cunhado, eu soube. Antes mesmo de ele abrir a boca. O corpo sabe antes da cabeça. O coração sente antes dos ouvidos. E depois disso, veio o enterro. Veio a terra fechando em cima de tudo que eu tinha de melhor no mundo. Vieram as pessoas com aquelas frases que não servem para nada, mas que as pessoas dizem porque o silêncio assusta mais. Ele está num lugar melhor. Deus quis assim. Você é forte, Maria. Você vai superar. E depois, 3 dias depois, veio Dona Conceição na soleira da porta. Você nunca foi nada aqui. A estrada era longa. Eu caminhei com Joaquim no colo durante horas. O sol foi subindo devagar e foi ficando cruel, daquele jeito que o sol do sertão tem. Não queima por fora só, queima por dentro também. Seca a garganta, pesa nos ombros, faz o tempo parecer que parou. Meus pés estavam com chinelo de borracha fininho que não foi feito para caminhada longa. Eu sentia cada pedra do caminho. Sentia o caroço de terra seca, a pontada de uma pedra mais afiada, o calor do chão subindo pela sola como brasa baixa. Joaquim chorava. Ele sabia de algum jeito, do jeito que bebê sabe com o corpo todo, que alguma coisa estava errada. Chorava com aquele choro insistente, aquele que parece que a criança está chamando alguém que não aparece. Eu tentei cantar para ele. Uma cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena, daquelas que a gente nem sabe mais a letra toda, mas o ritmo ainda mora na garganta. Minha voz falhou no meio. Eu engoli de novo, respirei fundo, continuei andando. Mas tem um momento, e todo ser humano que já foi levado ao limite sabe qual momento é esse, em que o corpo para de fingir que está bem. Em que as pernas ficam pesadas demais, a cabeça começa a rodopiar, e a única coisa que você quer no mundo inteiro é se sentar no chão e não levantar mais. Eu cheguei nesse momento no meio da tarde, parei no meio do caminho, olhei para o horizonte, olhei para o meu filho, e foi quando eu percebi que Joaquim tinha parado de chorar. Não de um jeito que assusta no início. Parou devagar, o choro foi ficando mais fraco, foi virando um gemido baixo, e depois foi ficando só respiração. Respiração rápida e rasa, aquela que criança faz quando está no limite do esgotamento. Bebê pequeno só para de chorar quando não tem mais força. Qualquer mãe sabe disso. Eu olhei para o filho no meu colo, com os olhinhos fechados e a carinha vermelha do calor, e senti um medo que nunca tinha sentido antes, diferente de quando Pedro morreu. Aquele tinha sido uma dor que arrancou o chão. Esse aqui era um medo que parava o sangue, o medo de perder o único chão que me restava. Não, eu falei em voz alta, para ninguém, para o céu, para Deus, se é que ele estava ouvindo. Não agora, não ele. E levantei os olhos para frente. Foi ali que eu vi. No final de um trecho de estrada que dobrava à esquerda, quase escondida por um cerradão de Jurema e Mandacaru, havia uma construção, telhado de telha velha, parte dele caído sobre si mesmo. Uma cerca de arame enferrujado que mal se sustentava. Mato alto por todos os lados, aquela vegetação caatinga que toma tudo quando ninguém zela. Uma fazenda, abandonada, esquecida pelo mundo, mas era a única coisa que existia entre mim e o nada. Eu atravessei a cerca com cuidado, levantando o arame para não arranhar Joaquim. Meu coração batia rápido, de exaustão, de medo, de algo que eu não saberia nomear naquele momento, mas que hoje eu chamo de pressentimento. Alguma coisa naquele lugar me puxava, não de um jeito assustador, de um jeito estranho, silencioso, como quando você passa por uma rua que nunca viu na vida e sente que já esteve ali antes. Eu entrei, e sem saber ainda o que aquela fazenda guardava, sem entender ainda, porque os meus pés tinham me trazido até ali, eu cruzei a soleira da porta velha com meu filho no peito e o mundo inteiro contra mim. E foi o começo de tudo. No próximo capítulo, o que eu encontrei dentro daquela fazenda e por que uma vaca velha pode salvar 2 vidas. Continue 19:15, capítulo 2. O que a fome ensina? Tem coisas que só a fome ensina. Não a fome de quem pulou o almoço ou chegou tarde do trabalho e o jantar esfriou.
Estou falando da outra fome. A fome que começa no estômago, mas vai subindo, sobe pelo peito, aperta a garganta, chega na cabeça e faz o mundo girar devagar, como um peão perdendo o impulso. A fome que faz você parar no meio de um passo e precisar se segurar em alguma coisa para não cair. Essa fome eu aprendi naquele dia, e ela me ensinou uma coisa que nenhuma escola teria me ensinado, que o corpo humano é teimoso, que ele continua mesmo quando você já desistiu, que as pernas andam mesmo quando a cabeça não quer mais, que o coração bate mesmo quando você acha que não tem mais motivo. O corpo é mais bravo do que a gente. Eu entrei naquela fazenda com Joaquim, dormindo pesado no meu colo, aquele sono de criança exausta que parece sono de pedra, e fiquei parada um momento só olhando. Por dentro, era pior do que por fora. A porta da frente tinha cedido do batente de um lado, ficando torta, aberta num ângulo que parecia um bocejo cansado. O chão era de terra batida, coberto de folhas secas que o vento tinha empurrado para dentro ao longo de anos. Uma mesa velha de madeira ainda estava no meio do que devia ter sido a sala. Uma das pernas remendada com arame, o tampo manchado de umidade e tempo. 2 cadeiras, uma delas sem encosto. Na parede, um quadro. Só uma imagem de Nossa Senhora, desbotada pelo sol que entrava pela janela sem vidro. A santa olhava de lado, com aquela expressão que as santas têm, que parece ao mesmo tempo tristeza e paz, como se ela soubesse de tudo e tivesse feito as pazes com saber. Eu olhei para ela um tempo. Não rezei, não tinha palavras para rezar, mas olhei. E depois fui explorar o resto. A casa tinha 3 cômodos além da sala. Um quarto, vazio, com um colchão de palha jogado no canto, fino como folha. Mas colchão, uma espécie de cozinha com um fogão de tijolo que alguém tinha construído na parede. O buraco da fornalha cheio de cinza velha e seca. E um cômodo dos fundos que devia ter sido despensa, com prateleiras de madeira ainda pregadas na parede, todas vazias. Nada de comida. Eu já sabia que não ia ter, mas o estômago retorce mesmo assim quando confirma. Saí pelos fundos da casa que dava num quintal grande, muito grande, daqueles quintais de fazenda antiga que a gente esquece que existe quando cresceu na cidade. Tinha um pé de mangueira no canto velho, grosso, com a casca toda rachada de anos. Tinha um poço. Eu vi de longe, a boca de pedra velha cercada de capim. Tinha os restos de um galinheiro, a madeira podre, a tela enferrujada. E tinha ela. Eu quase não vi no começo, de tão quieta que ela estava. Uma vaca, magra, magra demais, as costelas aparecendo por baixo do couro manchado de barro seco, mas em pé, amarrada por uma corda velha no tronco da mangueira, mascando devagar aquele capim que crescia ao redor dela. Ela me olhou quando eu me aproximei. Não assustou, não recuou. Só olhou, com aqueles olhos grandes e úmidos que vaca tem, que parecem guardar uma paciência antiga de quem já viu muita coisa e aprendeu a não se surpreender. Eu parei na frente dela. E então entendi. Onde havia uma vaca, havia leite. Nunca tinha tirado leite de vaca na vida. Cresci na cidade pequena, mas cidade ainda assim. Meu contato com roça era o que via da janela do ônibus quando ia visitar parente distante. Pedro é que sabia de roça. Pedro é que entendia de animal, de terra, de plantio. Eu aprendi muita coisa ao lado dele nos 3 anos de casamento, mas tirar leite não era uma delas. Mas a fome ensina rápido, e o desespero ensina mais rápido ainda. Eu deitei Joaquim com cuidado no capim mais alto, do lado de fora do alcance dos cascos da vaca, num pedaço sombreado pelo galho baixo da mangueira. Ele continuava dormindo. Eu olhei para ele um segundo. Aquela carinha aberta, aquele abandono total de quem dorme sem medo, e fiz uma promessa silenciosa. Eu vou te alimentar. Pode confiar em mim. Depois fui até a vaca. Ela me deixou me aproximar. Me deixou abaixar do lado dela. Me deixou tentar e errar, e tentar de novo. Minha mão estava trêmula e desajeitada, e os primeiros jatos de leite foram para o chão, perdidos na terra seca que absorveu tudo em segundos.
Mas eu continuei. Respirei fundo, ajustei o jeito, tentei lembrar se alguém alguma vez tinha comentado alguma coisa, qualquer coisa, sobre como se faz. E de repente veio. O leite escorreu pela minha mão, morno, com aquele cheiro forte e fresco que leite tirado na hora tem. Eu não tinha vasilha. Usei as mãos em concha, ridículo, ineficiente, mas era o que eu tinha. Carreguei aquelas mãos cheias até onde Joaquim dormia. Acordei ele devagar. Ele abriu os olhos com aquele espanto de bebê, aquela cara de quem não sabe por um segundo onde está. E ofereci o leite da forma mais primitiva que existe. A palma da minha mão aberta. Ele bebeu. Aquela boquinha pequena puxando o leite da minha mão. Os olhinhos fechando de novo, no prazer de quem estava com fome e finalmente encontrou comida. Eu vou carregar essa imagem até o dia em que eu morrer. É uma das imagens mais bonitas que eu já vi. E uma das mais dolorosas também, porque uma mãe não deveria ter que alimentar filho assim. Mas a beleza e a dor naquele momento eram a mesma coisa. Fiz isso 3 vezes. Voltei para a vaca, enchi as mãos, voltei para Joaquim. Depois fui procurar dentro da casa alguma coisa que servisse de vasilha. Encontrei uma cuia velha, pendurada num prego na cozinha. Lavei com a água que puxei do poço num balde enferrujado que estava jogado no quintal. Na 4ª vez, Joaquim bebeu de verdade. Bebeu com calma, bebeu satisfeito. E no final fechou os olhos com aquele suspiro curto que criança pequena dá quando está com a barriga cheia e o sono vem. Dormiu de novo. E eu finalmente desabei. Não foi um choro bonito. Não foi aquele choro de filme, com uma lágrima descendo pela face iluminada e a pessoa com aquele ar sofrido, mas contido. Foi feio. Foi com soluço que sacudia o peito inteiro, com mão na boca tentando abafar o som, para não assustar Joaquim, com aquela espécie de choro que vem de um lugar tão fundo que parece que vai partir alguma coisa por dentro. Eu chorei, Pedro. Chorei o enterro que eu tinha ficado em pé sem chorar, segurando Joaquim e engolindo tudo, porque todo mundo estava olhando e eu não ia me dobrar na frente de ninguém. Chorei a frase de Dona Conceição, "Você nunca foi nada aqui", que tinha entrado pela orelha e descido direto para o estômago, onde ficou fermentando durante horas. Chorei a estrada, chorei os pés doendo. Chorei o medo que senti quando Joaquim parou de chorar, e eu pensei que ia perdê-lo também. Mas no meio de tudo isso, no meio desse choro que era só dor e perda, veio uma outra coisa, um alívio, estranho, inesperado, quase culpado, mas real. Meu filho estava vivo, estava com a barriga cheia. Estava dormindo seguro, ali do meu lado, respirando aquele ritmo lento e profundo. Eu tinha chegado até aqui. Não sabia como, não sabia o que ia acontecer amanhã, mas tinha chegado. E às vezes isso é o suficiente, só chegar. Mais tarde, quando o sol começou a descer e a luz ficou daquela cor de ouro velho que o fim de tarde tem no sertão, eu fiz o que precisava ser feito. Explorei a fazenda com mais calma, dessa vez sem o desespero da chegada. O poço tinha água. Puxei o balde devagar com a corda que estava surpreendentemente em bom estado. E a água que veio era limpa, fria, com aquele gosto de pedra e profundeza. Bebi com as 2 mãos até não conseguir mais. O pé de manga tinha frutos, não maduros ainda, verdes e duros, mas ali. Semanas, talvez, teria que esperar. A mangueira tinha um galho baixo e robusto, onde eu pendurei o bebê na rede que eu tinha feito com minha própria blusa. Aprendi isso com Pedro, que dizia que rede improvisada é a cama mais velha do mundo. E a casa, velha e esquecida como era, tinha paredes, tinha teto, pelo menos em 2 dos cômodos. Tinha a porta torta que fechava mal, mas fechava. Era pouco, era quase nada, mas era mais do que o caminho de terra que eu tinha deixado para trás. Naquela noite, deitada no colchão de palha fino com Joaquim no peito, eu fiquei olhando para o teto de telha e tentei fazer as contas do que eu tinha. Uma vaca magra, um poço com água, uma casa de paredes, uma cuia velha e eu mesma,
Maria, viúva, 23 anos, sem dinheiro, sem família, sem ninguém que estivesse esperando por mim em lugar nenhum do mundo. Parecia pouca coisa, mas eu já tinha aprendido naquele dia que pouca coisa, nas mãos certas, pode ser o suficiente para começar. Fechei os olhos, e foi quando eu ouvi. Era baixo, tão baixo que no começo eu achei que era sonho, aquele estado de meia dormência onde os sons do mundo real se misturam com o que a mente fabrica. Mas não era sonho, era real, vindo de fora, do lado do quintal. Um som, como se alguém estivesse batendo devagar em madeira, ou arrastando alguma coisa. E esse pensamento me arrepiou, como se alguém estivesse caminhando. Eu fiquei imóvel, com o coração disparado, apertando Joaquim contra mim. O som veio de novo, baixo, distante, mas real, vindo do fundo do quintal, do lado do poço. Eu disse para mim mesma que era cansaço, que era o vento na mangueira, que era animal do mato passando perto da cerca. Disse tudo isso, mas fiquei acordada durante horas, olhando para o teto, esperando o som voltar. E no dia seguinte, quando o sol ainda estava nascendo e a luz era daquela cor cinza de madrugada que ainda não decidiu ser dia, eu fui até o quintal e descobri que eu não estava sozinha. No próximo capítulo, quem estava do outro lado da cerca e por que aquele encontro mudou tudo o que eu pensava saber sobre solidão. Continue já 17, capítulo 3. A menina dos olhos velhos. Tem crianças que têm olhos de criança, olhos que ainda não viram coisa demais, olhos que enchem de lágrima por qualquer coisa pequena, um joelho ralado, um brinquedo quebrado, uma briga passageira com amigo, olhos que dormem fundo e acordam sem carregar o dia anterior. E tem crianças que têm olhos velhos, olhos que já viram cedo demais, que aprenderam a observar antes de aprender a confiar, que carregam um peso que não deveria caber num rosto tão pequeno, mas cabe, porque a vida não pergunta se você tem idade suficiente antes de te ensinar as coisas mais pesadas. A menina que estava parada do outro lado da cerca tinha olhos velhos. Eu a vi logo que saí pela porta dos fundos naquela manhã cedo, com Joaquim ainda dormindo lá dentro no colchão de palha, e parei no meio do quintal feito estátua. Ela também parou. A gente ficou assim um momento. Eu de um lado, ela do outro, a cerca de arame enferrujada entre nós, como uma fronteira que nenhuma das duas tinha certeza se devia cruzar. Ela devia ter uns 8, talvez 9 anos. Magra demais, daquele tipo de magreza que não é de constituição, é de falta de comida, falta de cuidado, falta de alguém que lembrasse de olhar para ela. Os cabelos eram escuros e embaraçados, presos de qualquer jeito atrás da cabeça, com um elástico que já tinha perdido a cor. Usava um vestido desbotado, floral, grande demais para o corpo dela, que devia ter sido de adulto em algum momento da história. Estava descalça, os pés no chão de terra seca, como se nunca tivesse sido diferente. Mas eram os olhos que paravam, castanhos escuros, quase pretos, sérios, com aquela expressão que criança não deveria ter, não de raiva, não de medo exatamente, mas de alguém que já aprendeu que o mundo pode surpreender de um jeito ruim e ficou de sobreaviso. Eu conhecia esse olhar. Eu tinha esse olhar. Você dormiu aqui? Ela perguntou. A voz era baixa, direta, sem a cantilena que criança pequena costuma ter. Pergunta de quem quer saber, não de quem está fazendo conversa. Dormi, eu respondi. Sozinha? Com meu filho. Ele é bebê. Ela considerou isso por um segundo, olhando para o lado da casa como se tentasse ver através da parede. Essa fazenda é abandonada, ela disse. Não era acusação, era informação. Eu sei, eu disse, mas eu precisava de um lugar. Ela ficou quieta de novo. Continuou me olhando com aquela seriedade que me deixava levemente desconfortável. Não por maldade, mas porque eu não estava acostumada a ser analisada tão abertamente por olhos tão jovens. Você tem comida? Ela perguntou por fim. A pergunta me pegou desprevenida pela honestidade dela. Sem rodeio, sem vergonha, só a pergunta nua. Não, eu disse. E depois,
porque me pareceu justo retribuir a honestidade. Você também não tem, imagino. Ela não respondeu, mas o silêncio dela respondeu. Ela se chamava Ana, não Maria, como eu tinha pensado que ela ia dizer. Não sei por que eu esperava esse nome. Talvez porque havia algo nela que me lembrava um espelho, e meu próprio nome fosse a associação mais natural. Mas era Ana. Ana, 8 anos, sozinha no mundo. A história dela saiu aos pedaços ao longo da manhã, enquanto eu acendia o fogão de tijolo com gravetos secos que catei no quintal, e ela foi devagar, cruzando a cerca e se aproximando. Não de uma vez. Foi chegando perto como bicho arisco. Um passo, numa pausa, observando se era seguro, mais um passo. Eu fingi não notar. Fui fazendo o que tinha para fazer, falando devagar, sem olhar direto para ela por tempo demais. Aprendi isso também cedo. Tem gente que você não conquista de frente. Tem gente que você conquista de lado, com paciência, deixando que ela decida quando está pronta. A mãe de Ana tinha morrido 6 meses atrás. Febre. Uma febre que começou comum e não parou, que foi subindo durante dias, sem que houvesse médico perto o suficiente ou dinheiro para chegar até um. Ana tinha ficado do lado da mãe durante tudo, segurando a mão dela, molhando um pano e passando na testa, fazendo o que sabia fazer com os recursos que tinha, que eram quase nenhum. A mãe morreu numa madrugada de quinta-feira. Ana disse isso com uma precisão que me doeu. Quinta-feira, como se o dia da semana fosse um detalhe que o cérebro grava para sempre quando acontece uma coisa que não devia acontecer. E seu pai? Eu perguntei com cuidado. Nunca teve, ela disse, sem amargura. Só fato. Depois que a mãe morreu, alguns vizinhos do vilarejo mais próximo tentaram ajudar. Trouxeram comida por uns dias. Uma mulher chegou a dizer que ia levar Ana para morar com ela. Mas Ana não quis. Ficou. Voltou para a casa da mãe, que era uma construção de adobe pequena do outro lado da fazenda abandonada, e ficou. Por quê? Eu perguntei. Por que você não foi com ela? Ana demorou para responder. Porque minha mãe disse que tinha deixado alguma coisa para mim, ela disse por fim. Aqui perto. E eu não queria ir embora sem encontrar. Eu parei de mexer o graveto no fogão. Deixado o quê? Ela me olhou. Não sei. Ela disse que quando eu precisasse de verdade, quando não tivesse mais saída, eu devia procurar no poço. O silêncio que caiu depois disso foi diferente dos outros silêncios daquela manhã. Era um silêncio pesado, carregado. Eu olhei para o poço no fundo do quintal. A boca de pedra velha, o capim crescido ao redor, a corda e o balde que eu tinha usado na tarde anterior para puxar água. E senti aquela coisa de novo, aquele pressentimento. Joaquim acordou perto das 8 da manhã com o choro faminto que eu já reconhecia de longe. Fui buscá-lo, e quando voltei para o quintal com ele no colo, Ana estava parada perto do fogão, olhando o fogo com aquela expressão fechada de sempre. Mas quando viu o bebê, algo mudou no rosto dela. Foi rápido, durou menos de 1 segundo. Depois ela compôs a expressão de volta. Mas eu vi uma abertura, uma espécie de ternura involuntária que o rosto sério dela não conseguiu segurar a tempo. Posso pegar ele? Ela perguntou. Pode, eu disse, com cuidado com a cabeça. Ela pegou Joaquim com uma segurança que me surpreendeu. Segurou do jeito certo, apoiou a cabecinha, ficou de pé firme. Bebê não era novidade para ela, claramente. Eu ajudei minha mãe com vizinha que teve bebê, ela explicou, sem eu perguntar, como se tivesse lido meu pensamento. Faz 2 anos. Joaquim a olhou com aquela curiosidade de bebê, aquele olhar sem filtro que só criança pequena tem, te encarando como se você fosse a coisa mais interessante do universo. E Ana, séria, velha nos olhos, carregada de um peso que não cabia nela, sorriu, pequeno, rápido, mas real. E eu pensei, aqui tem algo que pode ser salvo. Passamos aquela manhã juntas, sem planejar. Eu tirei leite da vaca, já estava mais hábil, as mãos tinham aprendido o movimento no dia anterior. E dividi com Ana. Ela bebeu sem dizer obrigada, mas do jeito que bebeu,
com aquela concentração de quem está com fome há tempo demais. Era agradecimento suficiente. Enquanto Joaquim dormia de novo, Ana me mostrou o que sabia sobre a fazenda. Conhecia o lugar melhor do que eu, óbvio. Tinha passado meses rondando ali, observando de longe, às vezes entrando pelos fundos quando precisava de abrigo da chuva. Me mostrou onde ficava a cisterna, que estava quase seca, mas não vazia. Me mostrou um pé de jurubeba nos fundos. Folha boa para fazer chá, minha mãe usava quando estava mal, ela disse. Me mostrou os restos do galinheiro e sugeriu, com uma praticidade que me deixou impressionada, que daria para consertar o mínimo para pelo menos ter proteção de noite. Você sabe muito, eu disse. Ela deu de ombros. Aprendi porque precisei. Eu entendi isso de uma forma que ia além das palavras. Foi de tarde, quando o sol começou a pesar mais e a sombra da mangueira ficou mais generosa, que Ana me falou de novo do poço. A gente estava sentada debaixo da árvore, eu com Joaquim no colo, ela com o queixo nos joelhos, os olhos fixos naquela boca de pedra no fundo do quintal. Tinha um peso no silêncio dela que eu já estava aprendendo a reconhecer. O silêncio de quem está prestes a dizer uma coisa que ficou guardada tempo demais. Você vai descer? Ela perguntou. No poço? Sim. Eu olhei para ele. De onde a gente estava, dava para ver a corda grossa amarrada no suporte de madeira velho, o balde enferrujado, a boca de pedra que parecia um olho fechado. Por que você mesma não desce? Eu perguntei. Ana ficou quieta um tempo. Porque eu tenho medo, ela disse por fim. E foi a primeira vez que eu ouvi vulnerabilidade na voz dela. A primeira rachadura na armadura que ela tinha construído ao longo de meses de solidão e sobrevivência. Minha mãe desceu uma vez, quando eu era pequena. Saiu diferente, com um olhar que eu nunca entendi, e disse, quando você precisar de verdade, Ana, não antes. E você acha que precisou de verdade? Eu perguntei. Ela me olhou. Não sozinha, ela disse, mas com você, acho que sim. Naquela noite, enquanto Ana dormia no colchão de palha com Joaquim no colo, ela tinha pedido para ficar perto dele com aquela formalidade séria de criança que pede as coisas como se pedisse favor a adulto. Eu fiquei sentada na porta dos fundos, olhando para o quintal escuro. O poço era uma sombra no meio da escuridão. Fiquei pensando na mãe de Ana. Em uma mulher que sabia que ia morrer, que devia ter sabido de algum jeito que o tempo estava se fechando, e que teve o cuidado de deixar alguma coisa para trás para a filha. Não sabia o quê, não sabia como, mas tinha deixado e tinha dito, quando você precisar de verdade. Eu pensei, se não é agora, quando é? Uma menina de 8 anos sozinha no mundo, uma viúva de 23 com um bebê e nenhum recurso, uma fazenda abandonada que era o único teto entre nós e o céu aberto. Se não era precisar de verdade, eu não sabia o que era. Levantei, fui até o poço, fiquei parada na beirada olhando para dentro. Era fundo. A escuridão lá embaixo era daquele tipo que parece sólido, parece coisa, não só ausência de luz. Dava para ouvir a água lá no fundo, um eco quieto, aquele som de profundeza. Passei a mão na pedra velha da borda, fria, úmida, com o musgo que cresce em lugar que nunca vê sol. E então eu ouvi de novo, aquele som, não da água, não do vento, não de animal. Era diferente, era quase como se algo lá embaixo estivesse respondendo. Eu recuei 2 passos, voltei para dentro. Fui deitar do lado de Ana e Joaquim e fiquei de olho aberto até o sono me vencer, com o coração batendo mais rápido do que devia. E decidi. Na manhã seguinte, eu ia descer. No próximo capítulo, a descida ao poço e o que estava esperando por nós lá embaixo. Continue 09, 20 capítulo 4. A descida. Existe um tipo de coragem que não parece coragem. Não tem aquele ar de heroísmo que a gente vê em história, aquele momento de olhos brilhando e peito estufado, aquela certeza de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Não, esse tipo de coragem parece mais com cansaço. Parece com uma pessoa que está com medo, mas foi ficando sem opção de recuar. E aí, um passo vai acontecendo depois do outro, não porque ela é brava, mas porque parar seria pior do que continuar.
Foi assim que eu desci naquele poço. Amanheceu com neblina. Raro no sertão. Neblina assim densa que cobre tudo como um pano molhado jogado sobre o mundo. Mas estava lá quando eu abri os olhos, entrando pela janela sem vidro em fios finos de umidade, deixando o ar com aquele cheiro de terra molhada que é um dos cheiros mais antigos que existem. O tipo de cheiro que parece memória antes de ser sensação. Ana já estava acordada. Estava sentada na porta dos fundos quando eu saí, os joelhos dobrados contra o peito, olhando para o quintal coberto de névoa. Joaquim dormia lá dentro. Ela tinha me olhado e dito, sem preâmbulo, sem bom dia: hoje é o dia, não era pergunta. Eu passei a primeira hora da manhã preparando o que podia ser preparado. Amarrei Joaquim nas costas com o pano grande que tinha tirado da cortina podre de um dos quartos. O tecido estava frágil, mas aguentava, e eu fiz o nó 3 vezes, testando com puxões antes de confiar. Ele ia junto. Não tinha com quem deixar. Ana era criança, e deixar um bebê de 4 meses com uma menina de 8 anos sozinha enquanto eu descia num poço escuro parecia uma irresponsabilidade que eu não conseguia cometer. Então, ele ia comigo. Ana ficaria em cima, segurando a corda. Eu olhei para ela quando expliquei isso e vi o peso que caiu nos ombros dela. A responsabilidade de segurar aquela corda era grande demais para um corpo tão pequeno, e os dois sabíamos disso. Mas ela não recuou. Só acenou com a cabeça com aquela seriedade de sempre e foi até a borda do poço testar a corda com as 2 mãos. "Está firme", ela disse. "Você tem certeza que aguenta?" Ela me olhou de baixo para cima com aquele olhar velho. "Eu carregava lenha desde os 6 anos", ela disse. "Aguento." E era verdade. Os braços dela, finos como eram, tinham uma dureza de músculo que eu só percebi quando ela fechou os dedos na corda. Músculo de quem trabalhou cedo, de quem não teve escolha de não trabalhar. Eu não disse mais nada. A borda do poço era de pedra. Pedra-ferro, aquela que o sertão tem em abundância, escura e áspera, que raspa a pele com facilidade. Eu passei as mãos na borda antes de começar, sentindo a textura, procurando onde se apoiar. O suporte de madeira onde a corda estava amarrada era velho, mas grosso, e quando empurrei com o peso do corpo não cedeu. Olhei para baixo. A escuridão lá dentro era densa. A neblina da manhã tornava tudo ainda mais difuso. O buraco do poço, parecendo um portal para alguma coisa que não tinha nome. Eu conseguia ouvir a água. Não o barulho de água corrente, mas aquele silêncio específico que água parada faz, que não é silêncio de jeito nenhum se você sabe ouvir. Joaquim mexeu nas costas. Um movimento pequeno, aquele ajuste de corpo que bebê faz enquanto dorme, como se estivesse se instalando melhor. Eu passei a mão rápida no rosto dele. Estava dormindo, respiração regular, quente. "Pronta", eu disse para Ana. Ela segurou a corda com as 2 mãos, os pés plantados no chão, o rosto sério. Assentiu, e eu comecei a descer. O primeiro metro foi o mais difícil, não pela profundidade, pela transição. O corpo resistia àquele instinto primário que grita: não vá para baixo, não vá para o escuro, fique onde você pode ver. Tive que brigar com esse instinto passo a passo, cada degrau improvisado que existia na parede de pedra do poço. Pedras maiores que saíam levemente da parede, colocadas ali de propósito por quem construiu, espaçadas mais ou menos na distância de um passo. Alguém tinha descido aqui antes, muitas vezes, provavelmente. Essa percepção me acalmou um pouco. Se alguém desceu e voltou, eu podia descer e voltar. Joaquim continuava dormindo. Eu sentia o calor dele nas costas como uma âncora, algo real, algo meu, algo pelo qual valia a pena chegar no fundo e voltar. Fui descendo. 2 metros. 3. A luz lá de cima foi ficando um círculo menor. A neblina suavizando as bordas desse círculo até ele parecer uma lua cheia suspensa sobre minha cabeça. Ana era uma silhueta escura no centro desse círculo, os braços esticados na corda, firme. A temperatura foi caindo. Não de uma vez. Foi gradual.
como quando você entra no mar devagar e a cada passo a água fica um pouco mais fria. A pedra das paredes estava úmida, coberta de musgo escuro e liso que eu evitava encostar as mãos. O cheiro mudou, de terra seca para terra molhada, de ar aberto para ar fechado, aquele ar de lugar que guarda coisas. 4 metros, 5, e foi aí que a água da corda bateu na minha mão. Olhei para baixo e, num instante de susto, dei um passo que escorregou no musgo. Meu coração parou. Minha mão fechou na corda com uma força que devia ter arranhado a palma, e fiquei suspensa por um segundo que durou uma eternidade, com Joaquim nas costas, acordando com o susto e começando a chorar. Maria! A voz de Ana veio de cima, pequeníssima, mas firme. Você está bem? Estou. Eu respondi. E minha voz ecoou de um jeito que me surpreendeu, batendo nas paredes de pedra e voltando modificada, como se outra pessoa tivesse falado junto comigo. Estou bem. Continua segurando. Fiquei parada um momento, respirei. Falei baixinho para Joaquim. Tá bom, tô aqui, minha vida. Até o choro dele ir diminuindo de volta para um resmungo baixo. Depois continuei. Mais 2 degraus, e meu pé encontrou algo diferente de pedra. Madeira. Uma plataforma pequena, 2 tábuas largas, velhas, mas sólidas, pregadas numa estrutura de madeira mais grossa que saía das paredes do poço como uma prateleira. Estava a uns 30 centímetros acima do nível da água, em seco. Fui descendo com cuidado até ficar de pé nela. Ela aguentou. A água estava logo abaixo dos meus pés, escura, quieta, com aquele brilho de água funda quando a luz escassa de cima bate nela de um certo ângulo. Parecia espelho, parecia olho. E foi quando ela se mexeu. Não a água toda. Um movimento na superfície. Pequeno, como se alguma coisa lá embaixo tivesse respondido ao peso dos meus pés na plataforma. Um círculo de ondas se abrindo do centro para fora. Devagar, meu coração disparou. Fiquei olhando sem respirar. As ondas chegaram na parede e morreram. A superfície voltou a ser espelho. Silêncio. Eu espercei. 1 segundo, 2, 5, nada mais. Respirei fundo. O ar lá dentro tinha um gosto de pedra e tempo, de lugar que existe há muito mais tempo do que eu. E abaixei os olhos das águas para a plataforma onde eu estava de pé. E vi. Estava encostada na parede, atrás de onde a plataforma se encaixava na pedra. Num nicho pequeno, quase uma cavidade natural na rocha, coberta com um pedaço de oleado. Aquele plástico grosso e escuro que fazendeiro usa para cobrir saco de ração, resistente à umidade, resistente a tempo. Uma caixa, não grande, do tamanho de uma caixa de sapato, talvez um pouco maior, de madeira escura, com uma alça de couro pregada na tampa. Eu me abaixei devagar, com cuidado, equilibrando o peso de Joaquim nas costas. Passei os dedos no oleado. Estava intacto, amarrado com um barbante que alguém tinha dado vários nós, do tipo de nó que se faz quando quer ter certeza que vai aguentar. Peguei. Era mais pesada do que parecia. Não era peso de coisa grande. Era peso denso, compacto. O tipo de peso que objeto pequeno tem quando é feito de material que tem substância. Apertei contra o peito com um braço, a outra mão na corda. Ana, eu chamei para cima. A voz ecoou no cilindro de pedra. Achei alguma coisa. O silêncio dela durou exatamente o tempo de ela absorver o que eu tinha dito. Sobe, ela disse. A voz dela estava diferente, ainda séria, mas com alguma coisa tremendo por baixo. Por favor, sobe logo. A subida foi mais difícil do que a descida. Com uma mão na corda, a outra segurando a caixa contra o peito, e Joaquim acordado e agitado nas costas, cada degrau exigiu uma concentração total que fazia os músculos doer de uma forma diferente. Não só esforço físico, mas aquela tensão de quem está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Mas eu subi, um degrau, mais um. O círculo lá de cima foi crescendo. A neblina tinha clareado um pouco, e a luz que entrava agora era aquela luz de manhã que ainda não esquentou, branca e limpa. Vi Ana se inclinar para dentro para me ver melhor,
a expressão no rosto dela, ainda sério, mas com os olhos enormes. Quando minha mão agarrou a borda de pedra por fora, Ana largou a corda e veio me pegar pelo braço com as duas mãos, puxando com aquela força surpreendente que eu já tinha aprendido a não subestimar. Saí do poço. Fiquei de joelhos no chão por um segundo, com a caixa no colo e Joaquim nas costas, e o coração batendo em tudo quanto era lugar do corpo. O chão de terra seca debaixo dos meus joelhos nunca tinha parecido tão bom. Ana estava ajoelhada na minha frente, olhando para a caixa. A gente ficou parada assim por um momento que não sei dizer quanto durou. Joaquim tinha parado de chorar. Devia ter sentido que eu estava em terra firme de novo, que o perigo tinha passado, aquela percepção de bebê que não tem explicação lógica, mas existe. Estava olhando ao redor com aquele interesse de quem acabou de acordar e quer entender onde está. Ana não tirava os olhos da caixa. Eu olhei para ela. É da sua mãe, eu disse. Você quer abrir? Ela levantou os olhos para mim, e pela segunda vez desde que eu a conhecia, a armadura rachou. Não muito. Uma linha fina, quase invisível, mas rachava. Não consigo, ela disse. A voz saiu menor do que ela devia querer. Você abre. Você lê para mim. Eu assenti. Tirei o barbante com cuidado, desfazendo os nós um a um. Dobrei o oleado e coloquei do lado. Passei os dedos na madeira da caixa. Era madeira de lei, escura, trabalhada. Não era caixa de pobre, era caixa que alguém tinha feito com intenção, com cuidado, com a consciência de que o que estava dentro precisava durar. Levantei a tampa. O primeiro que eu vi foi o dinheiro. Não era fortuna, não era dinheiro de quem era rico. Era dinheiro de quem juntou durante anos, nota por nota, moeda por moeda, escondendo do mundo, guardando com disciplina e silêncio. Notas dobradas e amarradas com elástico, moedas numa bolsinha de tecido costurada à mão. Contei com os olhos. Suficiente. Mais do que suficiente para começar. Embaixo do dinheiro tinha documentos, papéis dobrados, amarelados nas bordas, mas legíveis. Eu os abri com cuidado, tentando entender o que eram. Era a escritura da fazenda. Eu li o nome no papel 3 vezes antes de acreditar. O nome da mãe de Ana, dona proprietária, e abaixo, numa cláusula que alguém tinha escrito à mão, numa época em que contratos ainda se faziam assim, e a seus descendentes diretos em caso de falecimento. A fazenda era de Ana, sempre tinha sido de Ana. E embaixo de tudo, dobrada separado, havia uma carta. Eu olhei para Ana. Ela estava olhando para o papel com aquela expressão fechada, aquela armadura, mas os lábios estavam tremendo levemente. Ela sabia que eu tinha encontrado algo importante. Não sabia o que ainda, mas sabia. Tem uma carta, eu disse. Ela não respondeu. Só assentiu com a cabeça. Uma vez, pequena. Eu abri. A letra era miúda, inclinada, de pessoa que aprendeu a escrever sozinha, ou quase. Tinha marcas de onde o papel tinha dobrado e desdobrado muitas vezes. A mãe de Ana devia ter relido isso muitas vezes, antes de colocar na caixa. Devia ter reescrito também. A tinta estava firme, sem borrão, de quem escreveu a última versão com cuidado. Comecei a ler em voz alta. A voz me falhou na segunda linha. Engoli, respirei, continuei. Minha Ana, se você está lendo isso é porque eu não estou mais, e é porque você encontrou alguém de confiança para te ajudar a descer, porque você sozinha não ia ter coragem, e eu sabia disso quando escondi aqui. Não tenha raiva de mim por esconder. Eu escondi porque o mundo não é gentil com mulher sozinha que tem coisa de valor. Aprendi isso da forma mais dura, e não queria que você aprendesse igual. Essa fazenda é sua. Sempre foi nossa. Sua avó que deixou para mim, e eu deixo para você. O dinheiro é o que juntei durante 12 anos. Cada centavo que sobrou de cada colheita pequena, cada serviço que fiz para vizinho. Não é muito, mas é honesto. E honesto dura mais. Sobre a mulher que te ajudou a chegar até aqui. Eu não sei quem ela é, mas sei que ela existe. Vi em sonho uma mulher cansada, com criança pequena no peito, que chegou até aqui sem ter para onde ir. Não sei o nome dela.
Mas sei que ela é forte, do tipo que não se vê por fora. Forte por dentro, onde a maioria das pessoas quebra. Ajuda ela, Ana, do jeito que ela te ajudou, porque nenhuma de vocês vai conseguir sozinha o que vocês duas podem conseguir juntas. Te amo mais do que você vai entender enquanto for criança. Mais do que você talvez entenda quando for adulta também. Mas um dia você vai entender. Sua mãe. O silêncio depois da carta foi o mais longo de todos. Eu dobrei o papel devagar, com cuidado, e levantei os olhos. Ana estava com o rosto escondido nos joelhos, os braços abraçados nas pernas, os ombros tremendo num choro que ela tentava conter com todo o corpo. Aquele choro que eu conhecia tão bem. O choro que você faz quando aprendeu que o mundo não merece te ver dobrar, mas o corpo não consegue mais segurar. Eu me aproximei. Não disse nada. Só me sentei do lado dela, bem pertinho, e passei o braço ao redor dos ombros dela. Ela estava tensa como corda de viola, e então, aos poucos, foi cedendo. Foi se inclinando na minha direção. Foi deixando o choro sair de verdade, com som, com tremor, com toda a dor de 8 anos de menina que perdeu a mãe e ficou no mundo sozinha, esperando por uma coisa que não sabia se ia chegar. Joaquim, nas minhas costas, ficou quieto, como se soubesse. A mangueira antiga balançava levemente sobre as nossas cabeças, as folhas fazendo aquele som de vento que parece respiração. E eu fiquei ali, segurando aquela criança que não era minha filha, mas era minha, enquanto o sol subia devagar e a neblina ia se desfazendo sobre a fazenda que tinha sido abandonada e não era mais. No próximo capítulo, o que a carta da mãe de Ana colocou em movimento, e como duas mulheres quebradas começaram a construir algo inteiro. Continue 09 de 23, capítulo 5. O que se constrói com as mãos? Tem uma diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é o que o corpo faz quando não tem escolha. É o instinto mais antigo que existe, mais velho que linguagem, mais velho que pensamento, mais velho que qualquer coisa que a gente aprendeu a chamar pelo nome. Sobreviver é acordar de manhã e fazer o que precisa ser feito para chegar na noite. É tirar leite com as mãos trêmulas. É descer num poço escuro com bebê nas costas. É engolir o choro e continuar andando. Viver é outra coisa. Viver é quando você para no meio de uma tarde qualquer e percebe que não está só resistindo, está construindo. Que suas mãos não estão só segurando o que resta, mas fazendo alguma coisa nova. Que o dia de amanhã não é só mais um dia para atravessar, mas um dia que vai ser diferente do de hoje, porque você fez algo hoje que vai mudar ele. Eu não sabia ainda, naquela manhã depois da carta, que estava prestes a começar a diferença entre as duas coisas. Mas estava. O primeiro dia depois do poço, eu fiz um inventário. Não com papel e caneta. Não tinha. Fiz na cabeça, sentada na mesa velha da sala, enquanto Ana dormia ainda e Joaquim mamava. Aquele inventário silencioso de quem precisa saber exatamente com o que conta antes de decidir o que fazer. A fazenda tinha terra, muita terra, mais do que eu conseguia ver do quintal. Terra boa, daquele vermelho escuro que guarda umidade, que não era a terra ressecada de caatinga aberta, mas terra que tinha sido cuidada em algum momento, que tinha memória de plantio. Tinha água, o poço fundo e limpo, e a cisterna que Ana tinha me mostrado, que estava baixa, mas não seca. Tinha a vaca, magra mas viva, com leite suficiente para um bebê e 2 pessoas com estômago acostumado a pouco. Tinha a mangueira, que ia dar fruta dali a semanas. Tinha as ferramentas enferrujadas, que eu tinha encontrado num canto do galinheiro. Uma enxada, um facão, uma pá com o cabo trincado, mas que aguentaria com cuidado. Alguém tinha deixado para trás, ou esquecido, e o esquecimento de outra pessoa tinha virado meu recurso. Tinha a escritura da terra no nome de Ana. Tinha o dinheiro, suficiente, se usado com juízo, para comprar o que não dava para cultivar, para consertar o que precisava ser consertado, para começar. E tinha o mais importante, que não estava na lista, mas estava em tudo. Tinha Ana.
E Ana sabia coisas que eu não sabia. Ela acordou com aquele jeito dela, sem preguiça, sem aquela demora de criança que não quer sair da cama. Abriu os olhos, ficou um segundo olhando para o teto, levantou. Me encontrou na mesa com Joaquim no colo e se sentou na cadeira sem encosto na minha frente, as mãos abertas sobre o tampo manchado. "Quanto tem?" ela perguntou, direto, sem preâmbulo. Eu empurrei a caixa para ela. Ela contou o dinheiro com uma seriedade de adulto. Nota por nota, moeda por moeda, os lábios se mexendo levemente. Quando terminou, olhou para mim. "Dá para bastante coisa", ela disse. "Dá", eu concordei. "Se a gente souber o que comprar." "Eu sei", ela disse, e sabia mesmo. Ana tinha passado 8 anos aprendendo o que eu tinha passado 23 não precisando aprender. Sabia que tipo de semente pegava naquele solo e naquela época do ano. Sabia que a vaca precisava de sal mineral ou o leite ia secar. Sabia que o galinheiro consertado com o mínimo cabia facilmente uns 10 frangos e que frango caipira, naquela região, se vendia bem em dia de feira. Sabia onde ficava o vilarejo mais próximo, 3 quilômetros de estrada de terra, e que dia era a feira, e quem eram os comerciantes que pagavam preço justo e quem tentava enganar. Sabia o nome da mulher que tinha tentado levá-la para morar junto depois da morte da mãe. Dona Teresa, uma senhora viúva que morava no fim da rua principal do vilarejo, que tinha coração bom, mas casa pequena e não tinha insistido quando Ana recusou. "Ela pode ajudar com documentos", Ana disse. "Ela conhece o cartório, conhece o prefeito. Minha mãe confiava nela." Eu olhei para aquela criança de 8 anos, me dando um plano mais estruturado do que qualquer coisa que eu teria conseguido montar sozinha. "Como você sabe tudo isso?" eu perguntei. Ela deu aquele encolher de ombros que era o gesto dela para coisas que considerava óbvias. "Prestei atenção", ela disse. "Quando você não tem ninguém para depender, você presta atenção em tudo." Eu não disse nada, mas aquilo ficou em mim durante muito tempo. Quando você não tem ninguém para depender, você presta atenção em tudo. Começamos naquela mesma tarde. O galinheiro primeiro, não porque fosse o mais urgente, mas porque era o que Ana queria começar. E eu aprendi rápido que quando Ana queria uma coisa com aquela determinação calma dela, havia uma razão boa por baixo, mesmo que ela não explicasse. O problema principal era a tela. A velha estava podre demais para consertar. Despedaçava na mão. Mas nas laterais do galinheiro havia tábuas ainda sólidas, e ao longo da propriedade eu encontrei, numa inspeção mais cuidadosa, um rolo de tela de metal enrolado num canto do que tinha sido um depósito, coberto de lona velha, enferrujada nas pontas, mas utilizável no meio. Ana segurava. Eu preguei. Não foi bonito, não foi reto, mas ficou de pé, ficou fechado, ficou com as 4 paredes e o teto cobrindo o espaço. Quando terminei, me endireitei e olhei para o resultado com aquela satisfação tosca de quem fez uma coisa ruim com as mãos, mas fez. Ana estava séria do meu lado, avaliando. "Fraco do lado direito", ela disse. "Mas serve." "Obrigada", eu disse com ironia leve. Ela não percebeu a ironia, ou percebeu e ignorou, que era mais provável. "Amanhã a gente vai até o vilarejo", ela disse. "Falar com Dona Teresa. Mas antes de amanhã tinha a tarde, e a tarde me trouxe a primeira visita. Eu estava no quintal, afiando o facão velho numa pedra que Ana tinha trazido do lado do poço. Ela sabia onde ficava a pedra certa, claro. Ela sabia de tudo naquele lugar. Quando ouvi passos na estrada, levantei o olhar. Era um homem velho. Não velho de fraco, velho de tempo, velho de sol, aquele tipo de velhice que o sertão faz nas pessoas quando elas trabalham a vida inteira ao ar livre. A pele curtida, os cabelos brancos e curtos, um chapéu de palha que tinha visto épocas melhores. Vinha devagar, sem pressa, como quem está chegando num lugar que conhece. Parou na frente da cerca quebrada, me olhou, olhou para casa, para o galinheiro novo. "Quem é você?" ele perguntou.
A voz era seca, mas não era agressiva. Era a voz de quem quer informação, não de quem quer briga. Maria, eu disse, não abaixei o facão. E você? Seu Eustáquio. Ele apontou com o queixo para as terras ao redor. Sou vizinho de sempre dessa propriedade. Conheci a dona. A mãe de Ana? Eu perguntei. Algo no rosto dele mudou. Amoleceu levemente. Conheceu a menina, ele disse. Não era pergunta. Ela está aqui, eu disse. E a fazenda é dela. Tem escritura. Ele ficou me olhando um tempo, avaliando, não com maldade, mas com aquela análise direta de pessoa velha que já viu muita coisa e aprendeu a ler gente rápido. Você é de onde? Ele perguntou. De lugar nenhum agora, eu disse. Mas estou aqui. Outro silêncio. E então ele fez uma coisa que não esperava. Levantou o arame da cerca. Passou por baixo. Caminhou até mim e estendeu a mão. Bem-vinda, ele disse. Seu Eustáquio tinha 72 anos. 3 filhos que tinham ido para a cidade e não voltado. E uma propriedade do outro lado da estrada onde criava gado há 40 anos. Tinha conhecido a mãe de Ana quando ela comprou aquela terra. 20 e poucos anos atrás, uma mulher sozinha chegando com pouco dinheiro e muita teimosia, que era a combinação que seu Eustáquio mais respeitava no mundo. Ficou 1 hora sentado na varanda torta da casa comigo. Tomou água do poço. Essa água é boa, ele disse. Nunca secou nem nos anos mais secos. E foi falando das coisas que eu precisava saber sobre aquela terra. Que o solo era bom, mas precisava de trabalho. Que o período de chuva estava chegando. Mais 2 meses, talvez menos se o céu se adiantasse. Que no vilarejo havia um homem que vendia semente fiada para quem ele conhecia e confiava. Mas ele não conhece você, ele disse, prático. Mas conhece a menina, eu disse. Ele considerou. Conhece, ele admitiu. E conhecia a mãe dela. Uma pausa. Posso levar vocês? Eu olhei para ele. Esse homem que tinha aparecido do nada, que não devia nada a mim, que tinha simplesmente levantado o arame da cerca e estendido a mão. Por que você está ajudando? Eu perguntei. Diretamente, porque aprendi com Ana que direto é melhor. Ele não pareceu ofendido pela pergunta. Porque Joana, a mãe de Ana, ficou nessa terra sozinha durante anos e nunca pediu nada de ninguém, ele disse. Mas quando minha cerca quebrou e o gado entrou na terra dela, ela passou 3 dias ajudando a consertar sem cobrar. Ele olhou para a mangueira velha no quintal. Dívida que não foi paga em vida, se paga na frente dos que ficaram. É assim que funciona na minha cabeça. Eu engoli alguma coisa que não era choro, mas era parente próximo. Obrigada, seu Eustáquio, eu disse. Não precisa não, ele disse. E levantou para ir. Amanhã cedo eu passo aqui. A gente vai ao vilarejo junto. Naquela noite, enquanto Ana e Joaquim dormiam, eu fiz o que não tinha conseguido fazer desde que saí da casa de Dona Conceição. Sentei do lado de fora, na soleira da porta dos fundos, com o céu do sertão aberto sobre mim, aquele céu que a cidade esconde, mas o sertão devolve, cheio demais, largo demais, com mais estrelas do que parece caber. E eu pensei em Pedro. Não com a dor aguda dos primeiros dias, aquela dor de corte, de coisa aberta. Era uma dor diferente agora, mais funda, mais quieta, daquele tipo que você aprende a carregar junto do resto de você, em vez de carregar na frente de tudo. Pensei no jeito que ele tinha de colocar a mão na minha cabeça quando eu estava preocupada com alguma coisa, sem dizer nada, só aquele peso da mão, que era suficiente. Pensei na última manhã, que tinha sido uma manhã comum, com café e conversa sobre nada importante, sem nenhum sinal do que estava por vir. Pensei que se eu soubesse que era a última manhã, teria prestado atenção em cada detalhe. Mas a gente nunca sabe. É por isso que as últimas vezes doem diferente das outras perdas, porque não foram despedidas. Falei com ele em silêncio, do jeito que a gente aprende a fazer quando alguém vai embora, mas não consegue parar de querer contar as coisas para essa pessoa. Encontrei uma menina,
Pedro, 8 anos, olhos velhos, sabe de tudo. Você ia gostar dela. Ia ficar em pé com ela discutindo sobre plantio, como se ela tivesse 50 anos. Estou numa fazenda abandonada. Tem trabalho para fazer. Muito trabalho. Mas tem terra boa, e tem água, e tem uma vaca que me salvou. Estou com medo. Não vou mentir. Todo dia acordo com medo. Mas acordo. Cuida do Joaquim daqui de onde você está. Ele vai precisar de você de um jeito que eu não sei dar. O vento moveu as folhas da mangueira. Eu não sou do tipo que vê sinal em tudo. Não sou de acreditar que a natureza responde quando você fala com quem não está mais. Mas aquele vento, naquele momento, naquele silêncio de noite de sertão, me pareceu resposta suficiente. Entrei, deitei. Dormi de um jeito que não dormia desde antes de Pedro morrer. Fundo, inteiro, sem acordar no meio da madrugada com o coração disparado e a sensação de que tinha esquecido alguma coisa urgente. O vilarejo se chamava Bom Sossego. 3 ruas, uma praça com uma igrejinha branca, uma feira que acontecia às quintas-feiras e reunia as pessoas num raio de 20 quilômetros. Tinha um armazém, um bar, uma farmácia pequena, uma escola de 2 cômodos e casas espalhadas com quintal grande e cachorro solto. Chegamos de manhã cedo, eu, Ana, Joaquim e seu Eustáquio, que tinha aparecido na porta antes do sol terminar de nascer com um chapéu novo e um humor prático de quem tem coisa a resolver. A reação das pessoas foi a que eu já esperava: olhares. Aquele tipo de olhar de comunidade pequena que mede tudo rápido, de onde você veio, o que você quer, se vai ficar, se é problema. Eu já conhecia esse olhar. Crescia em lugar pequeno. Sabia que a única forma de atravessar esse olhar era ir em frente sem me encolher, sem me explicar mais do que o necessário, sem pedir permissão para existir. Mas Ana mudou tudo, porque Ana era conhecida. Quando as pessoas a viram, a menina que tinha ficado sozinha depois que a mãe morreu, a menina que não tinha aceitado ajuda de ninguém, a menina que tinha ficado naquela fazenda por meses, esperando uma coisa que ninguém sabia o quê, algo nas expressões foi mudando, de curiosidade para reconhecimento, de desconfiança para algo mais parecido com afeto culpado, de quem sabe que devia ter feito mais e não fez. Ana não explorou isso, não era do tipo. Mas a presença dela me abriu portas que eu não teria aberto sozinha. Dona Teresa morava numa casa amarela no fim da rua de baixo, com uma roseira na frente que tinha tomado conta do muro inteiro, e florescia com uma insistência que parecia afronta ao clima seco. Era uma mulher de uns 60 anos, redonda, de cabelos presos num coque que estava sempre levemente desmanchando, com aquele jeito de pessoa que cozinha enquanto faz tudo o resto. A impressão de que as mãos dela nunca estavam paradas. Quando viu Ana, foi as mãos que se moveram primeiro. As 2 mãos grandes saindo para frente, abrindo, pegando o rosto de Ana e segurando com uma ternura que era toda força contida. Ana. Ela disse, só o nome, com tudo dentro. Ana deixou. Ficou quieta naquelas mãos 1 segundo, aquela contenção dela, sempre. E depois deu um passo para trás com delicadeza, como quem agradece, mas precisa de espaço. Essa é Maria, Ana disse, apontando para mim. Ela me ajudou. Dona Teresa me olhou. Eu me preparei para a explicação, para convencer, para ser medida e avaliada. Mas ela só disse, entre, tem café. Ficamos 3 horas na casa de Dona Teresa. 3 horas que valeram mais do que eu poderia ter conseguido em semanas sozinha. Ela conhecia o cartório, conhecia o processo para regularizar a posse da terra no nome de Ana, que era menor, então precisava de responsável legal. E Dona Teresa se ofereceu antes mesmo de eu terminar de explicar a situação. Já devia ter feito isso antes, ela disse, com aquele tom de pessoa que está cobrando de si mesma, mas a menina não deixava ninguém chegar perto. Conhecia o vendedor de sementes, seu Maneco, que tinha firmado com a mãe de Ana e que, quando seu Eustáquio falou o nome dela, assentiu devagar e disse que a filha de Joana podia contar com ele.
Conhecia uma professora que dava aula particular à tarde e que aceitava pagamento em produto, ovos, leite, o que tivesse. E me deu algo que não estava na minha lista de coisas que precisava, mas que descobri que estava na lista de coisas que faltavam. Uma conversa. Não sobre plano, não sobre terra, não sobre documento. Uma conversa de mulher com mulher. Enquanto Ana brincava lá fora com um gato velho que dormia na varanda e Joaquim dormia no colo de Dona Teresa, com aquele abandono total que bebê tem com pessoa de energia boa. Ela perguntou de onde eu tinha vindo. Eu contei. Não tudo, não tinha palavras ainda para tudo, mas contei o suficiente. O marido, a sogra, a estrada, a fazenda. Ela me ouviu sem interromper, sem fazer aquela cara de pena que eu odiava, sem dizer as frases que não servem para nada. Quando eu terminei, ficou um momento quieta. Você sabe o que a minha mãe me falava? Ela disse. Que mulher que aguentou o que não era para aguentar e ficou em pé, já provou tudo o que precisava provar. O resto é só continuar. Eu olhei para ela. Continuar é difícil, eu disse. É, ela concordou, sem dourar. Mas você já está fazendo. Voltamos para a fazenda com o sol de tarde. Ana carregava um embrulho de sementes que seu maneco tinha dado. Primeiro lote por conta da memória de sua mãe. O resto você me paga quando colher, ele tinha dito. Eu carregava Joaquim e um saco com mantimentos básicos que Dona Teresa tinha insistido em dar. Farinha, feijão, sal, açúcar, um pedaço de queijo. Seu Eustáquio ia na frente, no passo lento de quem conhece cada curva do caminho. Ana caminhava do meu lado. A gente ficou um tempo sem falar. Aquele silêncio que já não era desconforto, que já era familiaridade. O tipo de silêncio que só acontece com pessoa que você já passou por coisa difícil junto. Então ela disse, minha mãe sabia que você ia vir. Eu olhei para ela. Ela sonhou. Ana continuou, com aquela voz direta. Me contou uma vez quando eu era pequena. Disse que um dia ia chegar uma mulher com criança pequena, cansada, sem ter para onde ir. Disse que eu devia ajudar ela. Uma pausa. Eu achei que era história, coisa de adulto que inventa para criança. E agora? Eu perguntei. Ela olhou para frente. Agora acho que minha mãe era mais esperta do que eu dava crédito. Eu fiquei olhando para aquela menina que tinha 8 anos e olhos velhos e sabia mais sobre a vida do que a maioria dos adultos que eu conhecia. E pensei que talvez a mãe dela tivesse razão. Talvez eu não tivesse chegado àquela fazenda por acidente. Talvez o caminho que parecia me engolir tivesse sido o tempo inteiro o único caminho que levava até onde eu precisava estar. Naquela noite, enquanto o feijão cozinhava no fogão de tijolo e o cheiro tomava a casa de um jeito que parecia quase lar, eu olhei para Ana sentada na mesa, fazendo as contas das sementes no papel que Dona Teresa tinha mandado junto com os mantimentos. Olhei para Joaquim dormindo na rede improvisada no canto, a barriga cheia, os bracinhos abertos daquele jeito de bebê que dorme sem medo. Olhei para as paredes velhas da casa, que tinham visto décadas de outras histórias antes da nossa. E pela primeira vez desde que Pedro morreu, desde que a terra fechou em cima dele e o mundo continuou girando de um jeito que me pareceu obsceno, aquele giro indiferente do mundo que não para esperar você terminar de sofrer, eu não senti que estava só sobrevivendo, senti que estava começando. No último capítulo, o que cresceu naquela terra e a mulher que eu me tornei. Continue da 9. 26, capítulo 6. O que floresce no lugar da dor. O tempo no sertão tem um jeito próprio de passar. Não é o tempo da cidade, que corre em cima de você sem pedir licença, que o acorda e já é noite e você não sabe bem o que fez com as horas do meio. É um tempo mais honesto, mais visível. Você vê o sol nascer e sabe que o dia começou. Vê ele descer devagar e sabe que é hora de parar. Sente a chuva quando vem. E no sertão, quando a chuva vem, você sente com o corpo inteiro, com a pele, com os pulmões, com uma gratidão que a cidade esqueceu como ter. Eu aprendi a contar o tempo de outro jeito naquela fazenda.
Contei em colheitas, em dentes que Joaquim foi criando, um a um, cada um anunciado por uma noite de choro que eu atravessava com ele no colo, caminhando pelo quintal sob o céu aberto. Contei em centímetros que Ana foi crescendo. Ela que chegou até mim com aquele vestido grande demais e foi ficando nele, preenchendo, até um dia eu olhar e perceber que o vestido estava pequeno e era hora de fazer outro. Contei em cercas consertadas e paredes rebocadas, e um galinheiro que saiu com 10 galinhas e foi crescendo conforme a necessidade e a capacidade cresceram juntas. Contei em mãos calejadas, as minhas, que tinham sido mãos de mulher de cidade pequena, de mulher que costurava e cozinhava, mas não havia dobrado sobre terra, não havia aberto sulco com enxada, nem carregado balde de água a longa distância. Essas mãos foram mudando. Foi devagar, foi sem que eu pedisse. Foi como tudo que o trabalho faz com o corpo, transforma sem avisar, e um dia você olha e não reconhece mais, mas não de um jeito ruim. De um jeito que significa que você ficou. A chuva chegou no fim do segundo mês. Ana tinha previsto com uma precisão que me deixou sem palavras. Daqui a 2 semanas, ela disse um dia, olhando para o céu com aquele olhar de quem leu alguma coisa que eu não sabia ler. O céu está diferente do lado de lá da serra. 2 semanas e 3 dias depois, a chuva chegou. Eu estava no quintal quando as primeiras gotas caíram. Grossas, esparsas no começo, aquelas gotas grandes que o sertão manda na frente como aviso, cada uma abrindo um círculo escuro na terra seca. O cheiro veio antes delas, aquele cheiro de terra que vai receber água, que é um dos cheiros mais antigos do mundo, que faz alguma coisa dentro do peito humano relaxar de um jeito que não tem explicação racional, mas é real. Depois a chuva veio de vez. Eu fiquei parada no meio do quintal. Deixei. O vestido encharcou em segundos, o cabelo colou no rosto, a água escorreu pelo pescoço e pelos braços, e eu fiquei de pé com os olhos fechados recebendo aquilo como se fosse alguma coisa sagrada. E era. Ana saiu pela porta dos fundos com Joaquim no colo. Ele estava com quase 8 meses, já sentava firme, já tinha aquele sorriso largo que era a coisa mais bonita do mundo. E ficou parada na soleira me olhando com aquela cara séria dela. Você está ficando encharcada, ela disse. Eu sei, eu disse. E é bom. Ela ficou me olhando um segundo. E então, com aquela seriedade de sempre no rosto, mas com algo diferente nos olhos, uma faísca, um lampejo de algo que era criança de verdade, que era leveza, que era o peso saindo dos ombros dela por um instante. Ela saiu da soleira, veio até o meio do quintal, ficou parada do meu lado, com Joaquim no colo, sob a chuva, e não disse mais nada. A gente ficou assim por um tempo que não contei. Molhadas, os 3, a chuva batendo na mangueira velha e fazendo um barulho que era música, que era promessa, que era a terra dizendo estou aqui, ainda estou aqui, sempre estive. Joaquim abriu a boca para cima, tentando pegar as gotas com a língua. Ana riu, pequeno, breve, quase tímido, como quem não está acostumado com o som da própria risada. Mas riu. E eu guardei aquele som num lugar de mim que ninguém tira. A primeira colheita foi modesta. Ana tinha me ensinado o que plantar. Feijão de corda, que era resistente e rápido, milho, machixe, jerimum. Seu Eustáquio tinha vindo ajudar no preparo da terra, trazendo consigo uma enxada extra e um sobrinho de 16 anos que trabalhava em silêncio e eficiência admiráveis. Tinha 2 canteiros de coentro e cebolinha perto da cozinha que Ana cuidava como se fossem filhos, regando todo dia com uma precisão de horário que eu nunca consegui igualar. Quando o feijão ficou pronto, eu colhi com as mãos que já tinham calos. Não chorei. Achei que ia chorar. Aquela coisa de primeira vez, de coisa que você fez com suas mãos e que ficou, que deu certo, mas não chorei. Fiquei só olhando para o montão de vagens secas na cesta, sentindo aquele peso pequeno e denso nas mãos e pensando numa coisa simples. Eu plantei isso, eu e essa terra e essa chuva. E ficou. Ana estava do meu lado, olhou para a cesta,
Olhou para mim. Ano que vem planta mais, ela disse. Não era elogio, era planejamento, mas era dela, e de Ana planejamento era o maior elogio. Dona Teresa foi fundamental em formas que eu não esperava. Não só com documentos, embora os documentos tenham sido essenciais, a regularização da terra no nome de Ana, com tutela legal em andamento, os papéis que transformavam posse em direito, direito em segurança. Além disso, Dona Teresa tinha uma qualidade rara. Sabia quem precisava de quê e conectava as pessoas certas no momento certo, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Foi ela que me apresentou a professora Cleide, uma mulher de 40 e poucos anos que dava aula na escola do vilarejo de manhã e à tarde recebia crianças em casa para reforço e alfabetização. Ana já sabia ler. A mãe tinha ensinado, mas com lacunas, com buracos que meses de isolamento tinham aberto. A professora Cleide preencheu esses buracos com uma paciência que vinha de vocação genuína. A primeira semana, Ana foi relutante. Ficava olhando para a professora, com aquele olhar de avaliação, medindo se valia confiar. A professora não forçou. Só foi fazendo a aula, indo devagar, respeitando o espaço. Na terceira semana, Ana chegou em casa com um caderno novo e passou a tarde escrevendo nele. Não me mostrou o que escrevia, não precisava mostrar. Era dela. Joaquim cresceu como criança de terra cresce, saudável, curioso, com aquela disposição de quem foi criado com espaço ao redor. Aprendeu a andar num quintal de terra batida, caindo e levantando com aquela naturalidade de quem ainda não aprendeu que cair é para ter vergonha. Aprendeu as primeiras palavras misturadas com os sons do lugar: vaca, água. Ana foram as primeiras três nessa ordem, o que me dizia muito sobre a hierarquia de importância da vida dele. Ana o tratava com aquela mistura característica dela, rigorosa e terna ao mesmo tempo, sem condescendência, como se respeitasse desde cedo que ele era uma pessoa, não um objeto frágil. Quando ele caía, ela não corria com aquele alarme de adulto. Esperava ele processar, e se ele chorasse, ia até ele. Se não chorava, deixava tentar de novo. Assim ele aprende, ela explicava, com a autoridade de quem leu isso em algum livro da natureza, que só ela tinha acesso. Eu concordava sem discutir. Ana entendia de Joaquim de um jeito que às vezes me surpreendia, como se houvesse entre eles uma linguagem que não passava por mim, uma cumplicidade direta de pessoas que tinham chegado no mundo sem muito apoio e se reconheciam nisso. Ele a chamava de Nana. Ela nunca corrigiu. Os meses foram virando e a fazenda foi virando outra coisa. Não de uma vez, nunca é de uma vez. Essa é a mentira que as histórias contam, que a transformação tem um momento, uma virada, um instante depois do qual tudo é diferente. Não é assim. É devagar, é dia a dia, é você acordando cedo demais, indo dormir tarde demais, e no meio tendo momentos de desânimo que ninguém vê, momentos em que a dor antiga volta com toda a força e você precisa engolir de novo e continuar. É você brigando com uma praga de lagarta que atacou o milho e perdendo metade antes de conseguir controlar. É a vaca adoecendo num mês ruim e seu Eustáquio chegando sem avisar com um veterinário que cobrou menos do que devia porque conhecia a história. É o telhado cedendo numa chuva forte de madrugada e você levantando no escuro com bacia e pano tentando salvar o colchão. É tudo isso. E é também outra coisa. É o dia em que você vende sua primeira dúzia de ovos na feira e o dinheiro na mão é seu, ganho por você, de uma coisa que você criou. É a noite em que Ana lê em voz alta para você um texto que ela escreveu sobre a fazenda, com aquela letra miúda e séria dela. E você percebe que ela escreveu sobre a mãe dela, sem chorar, pela primeira vez. É Joaquim dando risada do seu próprio reflexo no balde de água e você parando tudo que está fazendo só para ficar olhando para ele. São os dois tipos de coisa ao mesmo tempo. Sempre são.
Dona Conceição apareceu no fim do primeiro ano. Eu não estava esperando. Ninguém estava esperando. Era uma tarde de semana. Seu Eustáquio tinha passado mais cedo e ido embora. Ana estava na escola do vilarejo. Joaquim dormia. Eu estava no quintal consertando o cabo da pá trincado com um pedaço de madeira nova que tinha achado nos fundos quando ouvi passos na estrada e levantei os olhos. Ela tinha envelhecido. Não muito. Não tinha passado muito tempo, afinal, mas havia algo nela que parecia mais pesado do que quando eu a tinha visto pela última vez, na soleira daquele quarto, dizendo que eu precisava ir embora. O porte que eu lembrava, aquela rigidez de mulher que se construiu na certeza de que estava certa, estava um pouco menos reto. Ficou parada na frente da cerca quebrada, que já estava menos quebrada, que seu Eustáquio e eu tínhamos consertado ao longo de várias tardes. Eu continuei segurando a pá. Maria, ela disse. Dona Conceição, eu disse. Silêncio. Ela olhou para casa, para a fazenda, para o quintal, avaliando o que eu tinha construído. Eu vi o momento em que ela reconheceu, não sei bem o que, mas reconheceu alguma coisa. Talvez que eu não tinha ido para o buraco. Talvez que a mulher que ela tinha mandado embora sem nada tinha encontrado chão por conta própria. Vim ver o menino, ela disse por fim. Eu fiquei quieta um momento. Tinha ensaiado essa conversa muitas vezes na cabeça. Não de propósito, mas a cabeça faz isso. Prepara respostas para encontros que você não sabe se vão acontecer. Tinha ensaiado raiva, tinha ensaiado frieza, tinha ensaiado uma lista de tudo que ela tinha me feito e que ela precisava ouvir. Mas ali, na frente dela, com o sol de tarde no quintal e o cheiro de terra molhada da última chuva ainda no ar, eu não senti nenhuma dessas coisas. Senti cansaço. Não o cansaço de antes, aquele que pesava nos ossos, que fazia o mundo parecer distante. Era um cansaço diferente. O cansaço de quem não quer mais carregar uma coisa pesada que não é sua. Ele está dormindo, eu disse. Pode esperar lá fora. Ela esperou. Quando Joaquim acordou, eu o trouxe para a varanda. Ela o olhou com aquele olhar de avó que briga com o olhar de mulher que tinha feito o que tinha feito. Os dois lutando no mesmo rosto. Joaquim a olhou sem medo, com aquela curiosidade aberta de criança de 1 ano que ainda não aprendeu a desconfiar. Ela estendeu os braços. Eu olhei para ela um segundo e pus Joaquim nos braços dela. Não porque eu tinha esquecido, não porque tinha perdoado de um jeito que apaga. Esse perdão não existe, e quem diz que existe está mentindo ou simplificando demais. Mas porque carregar ódio pesado durante muito tempo cansa mais do que carregar enxada. E porque Joaquim tinha uma avó, e a avó faz falta, e eu não ia tirar isso dele por causa de uma dívida que era entre mim e ela, não entre ela e ele. Ela ficou 1 hora. Quando foi embora, parou na frente da cerca e me olhou. Você ficou em pé, ela disse. Não era elogio exatamente, era uma constatação. Como se ela tivesse esperado outra coisa e estivesse reconhecendo que tinha errado. Fiquei, eu disse. Ela assentiu. Devagar, com aquele peso de quem quer dizer mais, mas não encontra as palavras ou não tem coragem delas. E foi embora. Eu não sei se voltou com paz no coração. Não era minha responsabilidade saber. Eu tinha feito o que conseguia fazer. Nem mais, nem menos. O resto era dela. Ana completou 10 anos numa quinta-feira de março, que era dia de feira. Eu fiz bolo de milho com milho do nosso plantio, assado no fogão de tijolo, daquele jeito que fica com a casca levemente queimada por baixo e molinho por dentro. Dona Teresa trouxe doce de leite. Seu Eustáquio apareceu com uma galinha. Não para comer, viva. Uma galinha d'Angola que ele disse que era para aumentar o plantel, mas que eu vi que era presente, porque a galinha d'Angola era a favorita de Ana, e ele sabia disso. A professora Cleide veio com um livro, grosso, de capa dura, daqueles que você sente o peso quando pega e sabe que tem coisa para durar dentro. Ana olhou para tudo aquilo, a mesa pequena na varanda com as pessoas ao redor, o bolo, o barulho, a galinha andando no quintal sendo ignorada por ela mais presente, e ficou quieta do jeito que ficava quando estava processando uma coisa grande. Depois olhou para mim.
Você fez tudo isso, ela disse. A gente fez. Eu corrigi. Ela considerou. Eu ajudei, ela disse com aquela precisão dela que não aceitava exagero nem em elogio. Eu ri, e ela riu também, dessa vez menos breve, menos tímida. Um riso que ficou no ar por um segundo a mais do que os anteriores. Um riso que estava aprendendo a existir. Tem uma coisa que eu sei, agora que não sabia, naquele dia em que saí da casa de Dona Conceição com um bebê nos braços e nada mais. Sei que a vida não faz sentido enquanto está acontecendo. Enquanto você está no meio dela, no meio da dor, no meio do abandono, no meio da estrada com o sol queimando e os pés sangrando e o filho com fome no colo, não tem sentido nenhum. Parece aleatório, parece cruel, parece o tipo de coisa que não devia acontecer com ninguém. O sentido vem depois, não sempre. Não quero mentir dizendo que tudo que dói eventualmente vira lição bonita e aprendizado e crescimento. Tem dor que não vira nada bonito. Tem perda que não tem compensação no outro lado da balança. Pedro não volta. Aquela manhã comum de setembro não volta. Eu carrego isso. Mas o que eu aprendi é que carregar não é o mesmo que ser esmagada, que tem uma diferença entre a dor que está em você e a dor que é você. E que essa diferença, essa distância pequena entre as duas coisas, é o espaço onde a vida continua acontecendo. É o espaço onde nasce feijão, onde criança aprende a andar, onde menina de olhos velhos aprende aos poucos a rir. Hoje eu estou sentada na varanda desta fazenda. Não é mais a varanda torta de quando cheguei. Seu Eustáquio e o sobrinho dele consertaram o esteio. Trocamos as tábuas mais podres. Coloquei um vaso de samambaia no canto que Ana me deu de aniversário, com aquela seriedade de quem escolheu presente com pesquisa prévia. O quintal tem plantio. Não muito. Não somos fazenda grande. Nunca fomos. Nunca foi esse o objetivo. Mas tem. Tem verde, tem cheiro de terra, tem aquela movimentação quieta de lugar vivo. Joaquim está brincando no quintal com um cachorro que apareceu um dia sem dono e ficou, que ele chamou de Trovão porque apareceu num dia de temporal, e Ana disse que o nome fazia sentido e então ficou Trovão. Ana está na mesa da cozinha estudando. Ela vai prestar o exame da escola estadual do próximo ano. A professora Cleide diz que ela está pronta, que tem mais dentro da cabeça dela do que a maioria dos adultos que a professora conheceu. E eu acredito sem dificuldade nenhuma. Às vezes, eu olho para Ana e penso na carta da mãe dela. Procure uma mulher forte, ela vai te ajudar. Fico pensando em Joana. Uma mulher que eu nunca conheci, que morreu antes de eu chegar, que teve um sonho e acreditou nele o suficiente para deixar uma caixa num poço e escrever uma carta para uma filha e uma estranha que ainda não existiam na vida uma da outra. Fico pensando que talvez força não seja o que a gente acha que é. Não é não ter medo. Eu tinha medo todo dia. Ainda tenho. Não é não chorar. Eu chorei muito, choro ainda quando o silêncio da noite me traz Pedro de um jeito que não consigo preparar. Não é não dobrar. Eu dobrei. Várias vezes. Botei a mão no chão para não cair de vez. Força é continuar depois de dobrar. É levantar não porque você tem certeza de que vai dar certo, mas porque a alternativa é ficar no chão. E ficar no chão não é opção quando tem alguém que depende de você estar em pé. É engolir o choro até encontrar um lugar seguro para soltá-lo. É aceitar a mão que aparece, de seu Eustáquio, de Dona Teresa, de uma menina de 8 anos parada do outro lado de uma cerca enferrujada, sem sentir que aceitar ajuda é fraqueza. É plantar mesmo sem certeza de chuva. Teve uma tarde, faz alguns meses, em que eu estava capinando o canteiro de coentro e parei no meio porque algo me fez parar. Não sei o que, um pássaro que cantou diferente, o vento que mudou, alguma coisa pequena e sem nome. Fiquei de pé no meio do canteiro, com a enxada na mão. O sol de 4 horas aquecendo o ombro esquerdo, a terra escura ao redor dos meus pés. E percebi que eu estava bem, não feliz de um jeito completo. Felicidade completa é coisa de quem não perdeu nada.
E eu perdi. Mas bem, presente. Aqui. Com as mãos calejadas e o quintal ao redor e os filhos, porque é assim que eu penso neles, nos dois. Meus filhos de formas diferentes, mas igualmente meus. Dentro de casa fazendo os seus barulhos característicos. Bem, demorou um tempo para eu saber o nome daquilo que eu estava sentindo. Era pertença. Eu pertencia àquele lugar. Aquela terra que tinha me recebido sem pedir nada além do trabalho que eu estava disposta a dar. Aquela fazenda esquecida que não era esquecida mais. E aquele lugar pertencia a mim. Se você está lendo isso agora, se esta história chegou até você de alguma forma, se algo aqui tocou em alguma coisa que você carrega, eu quero te dizer uma coisa. Não como conselho, como alguém que esteve no chão e sabe o que é o chão. O momento mais escuro não é o fim. Eu sei que quando você está dentro dele parece que é. Parece que aquela dor, aquele abandono, aquela fome de comida, de afeto, de sentido, é a história inteira. Parece que o que foi embora foi tudo e o que ficou não é suficiente, mas o que ficou é você. E você sozinha é mais do que parece quando está dobrada. Tem uma fazenda esquecida em algum lugar esperando por você. Pode não ser de terra. Pode ser uma ideia, uma pessoa, uma porta que você ainda não tentou. Pode ser uma menina parada do outro lado de uma cerca que tem tanto a te dar quanto você tem a dar para ela. O mundo é cheio de poços com caixas no fundo. Você só precisa ter coragem de descer. E quando você subir, com as mãos tremendo e o coração disparado e a coisa pesada no peito, você vai entender o que eu entendi naquela manhã de neblina no sertão. Que você não foi destruída. Você foi levada. Levada exatamente até onde você precisava estar. Fim.